Olá, meus queridos irmãos, estamos aqui mais uma vez para trazer aqui mais uma escola bíblica para você. Antes disso, eu queria, pedir você que você ainda não inscreveu no canal, que inscreva no nosso canal. E o mais importante, também deixe o seu like. E quando você deixa o seu like, você está informando a plataforma que o conteúdo ele é útil para poder ser utilizado. E essas mensagens pode ser que ele envie para outras pessoas, e quem sabe aí pessoas que precisam realmente aprender da palavra de Deus. Então, eu peço carinhosamente que você deixe o seu like, justamente para a gente poder desenvolver e pregar, e levar essa mensagem por todo o mundo. Antes de nós começarmos, eu queria dizer que hoje é a nossa última aula do curso do livro Mãos Limpas e Coração Puro. E semana que vem estaremos iniciando esse aqui, como desenvolver uma vida poderosa de oração. Então você fica ligado aí para te poder já começar a semana que vem, em nome de Jesus. Vamos aqui começar a nossa lição e eu estou ansioso para poder, eu nem li o livro ainda, eu vou começar a estudar essa semana para preparar a primeira aula e vamos juntos ler esse livro. E você que quer adquirir esse livro, é só me informar aqui. Ele está custando a base de R$ 20. Então você me informe, mande aí a sua informação, pastor, eu quero comprar esse livro, como é que eu faço? Que a gente vai lhes informar como, ok? Hoje nós estamos terminando nossa aqui, Mãos Limpas e Coração Puro. Fico feliz de poder, em terminar mais uma matéria, e onde a gente sabe como é difícil a gente trabalhar dando aqui, por mais que seja aqui em vídeo aula, mas mesmo assim é complicado, porque a gente está mexendo com a palavra de Deus. Isso é um confronto, essa é uma batalha espiritual contra os demônios e Satanás. Então, por isso que também pedimos carinhosamente a sua oração, que ore por mim, me ajude em oração, para a gente continuar desenvolvendo esse trabalho. E com certeza Deus também vai abençoar você, beneficiar e vai recompensar você, não somente por orar por mim, também de compartilhar essa mensagem para as pessoas e sempre deixar aquele like, informe sempre as pessoas, dá o like, é muito importante isso, Não que a gente venha se vangloriar por isso, mas a intenção não é ganhar nada, financeiramente, mas enfim, trazer a mensagem da cruz para você. Hoje nós vamos falar sobre, eu tinha dito que seriam 12 aulas, mas o apêndice B e o apêndice C, eles são tão rápidos, tão pequenos, que seriam 2 aulas de 5 minutos, poderíamos dizer assim. Mas não vamos terminar hoje, mesmo porque também já estou ansioso de começar logo a falar sobre isso, porque a oração ela é uma parte muito importante, ela é o oxigênio da igreja, Agora vamos para a parte apêndice B. O título do apêndice B é Demolindo as Fortalezas da Imoralidade e da Pornografia. Vamos lá? Na essência, todos os padrões bíblicos para você vencer qualquer fortaleza são muito mais semelhantes e servem para todos os tipos de escravidão recorrentes ou fraquezas. Para vencer a impureza, a primeira coisa a fazer é uma revisão completa nos 8 passos principais para vencer as fortalezas que nós falamos nas 2 aulas atrás, ok? Todos os passos gerais em direção à vitória certamente se aplicarão à batalha contra a impureza. Porém, em relação às fortalezas como a pornografia, os crentes devem dar uma atenção especial ao jejum.
Mas esta casta de demônios não se expulsa senão a força do jejum e oração. Dizendo isso, Jesus, em Mateus capítulo 17, versículo 21. Quando encontramos um mal intenso, o jejum guiado pelo Espírito é a arma principal. Para alguns padrões, há pontos de peculiaridades. Há pontos de peculiaridade. O pecado viciante, imoralidade, lascívia, a pornografia, são áreas nas quais passos essenciais são cruciais. Na sociedade de hoje, a tentação está infiltrada, que só podemos chamá-la de epidêmica. Os crentes não entendem o processo da vitória, a impureza pode enredá-los. Mas não temo. Deus prometeu a poderosa proteção e livramento até o mais veemente, o mais severamente enredado, né? Quando você abraçar a sua jornada de vitória sobre a impureza, 7 passos adicionais vão ser muito úteis. Vamos falar daqui a pouquinho, mas antes disso, deixa aqui trazer exatamente uma consideração aqui referente à questão do jejum. O jejum é muito importante, justamente para as pessoas que precisam lutar contra si mesmas. O jejum, ele é uma arma muito poderosa, porque ela faz com que nós vamos dominar os nossos próprios impulsos, nossas próprias emoções. O jejum vai trazer um hábito de você viver uma vida conjunta com Deus e sempre em oração. Porque o jejum sem oração, ele não vale nada, né? O jejum tem que ter ali, acompanhado do coração, devocional, mesmo que você esteja fazendo algumas atividades, mesmo que seja isso acontecendo, mas você está em jejum, o jejum vai te fazer forçar, ou vai te dar a ideia que você precisa estar sempre em oração. Com isso, assim a gente consegue manter o nosso padrão próximo de Deus. Entendeu, mano? Essa é a ideia do jejum. É por isso que é muito importante que você faça o jejum, que você jejue, né? Com mais detalhes, né? A gente pode falar mais tarde sobre isso. Ou se você preferir, nós podemos falar pessoalmente sobre isso. É só você pedir aqui meu Instagram, pastor. Me manda seu Instagram, que a gente vai começar, a gente pode conversar lá no direct. E aí a gente vai conversar para poder eu te informar como é que se faz um jejum, para que o jejum, como é a forma do jejum. Hoje eu não posso falar sobre isso porque o assunto, o tempo não nos permite, ok? Não me leve a mal, mas a gente não pode aqui, né, atropelar aqui o que nós temos em mãos aqui, ok? Então vamos lá, vamos falar sobre os passos essenciais para vencer a impureza. O primeiro dele, como em todas as áreas nas quais temos lutas, aborde sua jornada com total dependência da obra fundamental da morte e ressurreição de Cristo. É por isso que às vezes, amados, eu sou um pouco meio chato em questões doutrinárias. Aí a gente fala muito assim, em Natal e assim por diante, né? Menino Jesus, não existe mais menino Jesus. Nem a Bíblia, ela recomenda a gente ficar focado nessa questão de menino Jesus, a mãe de Jesus, né? Na verdade, quando a gente fala que Jesus teve mãe, a gente está praticamente dizendo que Deus teve mãe. Deus é incriado. Como é que Deus vai ter mãe, né? E Jesus é Deus. Está lá bem claro quando ele disse para Maria, ele é o Emanuel, o Deus conosco, entendeu? Então não existe essa ideia de Maria ser a intercessora, não existe essa ideia de Maria fazer parte dessa deidade toda, não. Maria não faz parte de nada. Maria foi uma mulher como qualquer outra mulher nesta terra. Simplesmente,
ela foi escolhida, simplesmente como você é escolhido para fazer a obra do Senhor, ela também foi escolhida para poder trazer a encarnação de Deus sobre esta terra. Deus se encarnou em Jesus para poder estar próximo de nós. Até o nome Emmanuel diz bem claro isso, Deus conosco, tá? Então, quando a gente começa a dizer, começa a entrar nessa ideia de Natal e tudo, a gente está praticamente aderindo à ideia que Deus tem mãe, e Deus não tem mãe, né? Ali é um único fato, é um fato isolado na Bíblia, que está em Lucas capítulo 1, que fala sobre o nascimento de Jesus. E depois nada mais a Bíblia menciona sobre isso. O próprio Jesus nunca mencionou isso, né? Então, os apóstolos nunca falaram isso. Ao contrário, é o que nós lemos aqui. Eles se focaram no quê? Na morte de Jesus, que é o preço para a remissão dos nossos pecados, e a ressurreição para poder nos dar a ideia do que é a vida eterna. Somente isso é o que temos que pregar hoje. Não temos que pregar nada mais do que seja isso. Então, por isso que quando nós dependemos da morte de Jesus, quando nós dependemos em aprender da morte, da mensagem da cruz, né, como eu sempre gosto de usar esse slogan aqui nas minhas mensagens, e na ressurreição, é isso. Vamos lá. João capítulo 1, e vamos ler o versículo 12. O versículo 12, que diz o seguinte: Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Aqui, Jesus está dizendo, que quem receber, né? Quem receber e quem crer no meu nome, não é no nome de ninguém, nem de João, Pedro, Maria, não. Quem crê no meu nome recebe a vida eterna, recebe a salvação. Não existe outro meio. O apóstolo Paulo a Timóteo fala que existe só um mediador. Só existe um, que é Jesus Cristo. Nada mais além disso. Eu não quero aqui frustrar ninguém, não quero aqui debater com religião de ninguém, só quero que você entenda isso, né? E o que a Bíblia nos ensina, nada mais do que isso. Vamos lá, vamos continuar aqui, ó. Número 2. Abrace um processo de purificação geral e entregue a sua vida ao senhorio de Cristo. Outro ponto importante, né? Esse dia eu estava conversando com o pastor Felipe, lá da nossa matriz, né, um pastor cooperador lá da matriz de Nilópolis, onde nós somos filiados, e estamos conversando justamente sobre isso, porque hoje em dia entra nessa ideia do livre-arbítrio, né, do livre-arbítrio, e o livre-arbítrio nada mais do que é uma questão humana, uma questão eu, né? E não tem nada a ver com Deus. Mas pastor, Deus não é livre-arbítrio. Deus é livre-arbítrio. Mas aí o livre-arbítrio vai nos levar a cometer algumas coisas que não é de Deus. E aí vêm as consequências. Temos muitos casos na Bíblia, como o próprio Adão e Eva, como o próprio Davi, como o próprio Abraão, ou até mesmo como o próprio Moisés, que teve o livre-arbítrio. Ele foi lá e cometeu uma tolice de matar o soldado egípcio, pensando que ali seria ele o libertador de Israel naquele momento. É muitas coisas que Deus quer trabalhar em nossas vidas e precisamos nós, né, entender isso, que não é nós que temos que agir, é Deus que tem que agir em nosso favor. Então, o processo aqui é nos entregar ao senhorio de Cristo, que Ele seja o Senhor da nossa vida, que Ele seja, né, o dono da nossa vida. Não é somente cantar aquele hino, né, o Senhor é meu dono, não. Eu tenho que viver também, eu tenho que aceitar Ele como meu dono. Vamos lá. Número 3. Adote o período devocional diário de oração e leitura das Escrituras, que seja completo e suficiente para fazer experimentar intimidade, alegria, plenitude espiritual em Jesus. Ou seja, você deve certificar-se de que está alcançando diariamente verdadeira proximidade com o Salvador.
que é devoção hoje? A devoção é um momento que você vai tirar para Deus, e ali você vai colocar a oração e a leitura bíblica, né? A leitura bíblica. Nós temos aqui algumas opções para você. Você pode colocar um vídeo para você assistir usando a Bíblia, depois você vai orar sobre aquela mensagem que você viu. Pode até colocar o nosso estudo, você pode fazer isso, né? Também tirar um dia do seu devocional para poder assistir nossas aula vídeo aqui, né? E depois disso você orar sobre esse assunto que foi falado. Nós temos pregações que você quiser, entra no meu canal, você vai lá, entra na playlist de pregação, você vai ver inúmeras pregações que até eu revejo ela hoje, né? Para poder, até me ajuda, mesmo eu pregando, eu estou aprendendo comigo mesmo. É muito importante isso, que você esteja num momento a sós com Deus, mas que não seja também 1 minutinho, 2 minutinhos, que isso na verdade não é o suficiente. Hoje as pessoas querem, vai ali, fica 2 minutinhos, faz uma oração rápida, né? E depois acabou tudo. Não, devocional é um momento que você precisa, primeiramente, conversar com Deus, ler a sua palavra e sair dali, como nós podemos ler aqui, né? Sentindo, né, que você teve uma verdadeira proximidade com o seu Salvador. Se você não sentisse envolvido com isso, é porque você ainda não, você foi muito rápido, você não ouviu o Salvador falar com você. Deixa eu ler aqui que eu coloquei aqui e assinalei, né? Ó, é vital entender que seu objetivo principal não é sobre ter vitória sobre a impureza. Seu primeiro objetivo é experimentar diariamente a proximidade e a rendição a Ele. É amar, conhecer, glorificar a Deus. Habitar diariamente em oração é a única maneira de experimentar essa proximidade e esse poder. Às vezes a gente está buscando purificação, buscando libertação e esquece do primeiro de tudo, né? Eu creio que se você se posicionar nesse devocional, mesmo que você às vezes cometa o erro amanhã de novo, pelo menos que você cometa o erro depois da manhã de novo, não importa. O importante é que você faça esse devocional e lute, e nessa oração você faça o que você tem que fazer, que é se aproximar de Deus. Quando você está próximo de Deus, as coisas vão mudar, as coisas vão funcionar. E essa imoralidade, ou esse pecado, ou esse erro que você comete, ele vai embora de uma forma automática. Não precisa você clamar, não precisa eu errei de novo, não precisa. O próprio Deus, nessa proximidade, ele vai trabalhar na sua vida. Olha que maravilha, entendeu? É muito mais fácil. Vamos para a quarta agora? Cuidadosamente, identifique maneiras através das quais você pode estar abrindo a porta para a tentação ou comprometimento. Isto é, internet, programas de TV, filmes, certos locais ou determinadas pessoas. Então vamos certificar se aqueles ambientes, aqueles programas não estão influenciando você a não deixar esta vida. Porque tem coisas que às vezes prende as pessoas, que são a mídia. A mídia está aí para isso mesmo. A mídia ela foi criada pelos demônios para poder justamente prender as pessoas, para poder prender as pessoas a eles. Então, se isso está te prendendo, então é bom que você desfaça disso logo, né? Desfaça disso. Tem pessoas abrindo porta para a imoralidade, abrindo a porta para as coisas ruins, para o pecado, porque às vezes a gente fala muito de imoralidade, fala muito em pornografia, adultério, esquece também dos pormenores, né? Aqueles pormenores. Inclusive temos aí, né, o trabalho na nossa primeira aula, a escola bíblica, né, que falamos sobre o avivamento, né? Eu esqueci agora o título, agora que me fugiu da cabeça. Mas está na primeira aula sobre avivamento. Você dê uma olhadinha, né? São 26 aulas que nós ali aplicamos dentro daquele livro. E ali está aqueles pormenores que às vezes as pessoas
passam por cima delas, mas elas são as que mais estão dando problema dentro das igrejas hoje. São as ervas, aqueles matinhos. Eu vou falar da tiririca, ela é do meu quintal. Ele não era calçado. Rapaz, meu Deus do céu, irmãos. Era aquele negocinho nojento, rapaz. Você capinava. 2 dias depois já estava já plantando aquele negócio já. Então é esse tipo de problema dentro da igreja hoje. Vamos lá, vamos falar sobre o quinto aqui. É crucial ter parceiro de oração e de prestação de conta. É muito bom você ter essa pessoa. Nós chamamos isso também de cobertura de oração. Aquelas pessoas que estão sempre nos dando apoio em oração. Pessoas que não vão te julgar pelos seus atos, pessoas que não vão te massacrar ou falar ou terceirizar a outras pessoas. Não, nada disso. São pessoas que vão te ajudar mesmo, né? Então, estamos aqui para isso, então vamos ajudar. Então, procure pessoas que possam te ajudar, entendeu? Porque eu sei muito bem o que é passar por problemas internos e não ter ninguém para conversar, ninguém para poder você se abrir, para poder você sair fora desses problemas. Eu sei muito bem que isso, eu também, se você quiser a minha colaboração, eu estou aqui à sua disposição para te ajudar, para te auxiliar. É só você pedir o Instagram, né, que a gente vai mandar aí nos comentários. Mas é muito importante você ter, né, um parceiro de oração, ter, né, pessoas a quem você possa prestar conta. O maior problema hoje é quando as pessoas não têm isso, aí fica mais difícil lutarem, né? É por isso que às vezes, amado, é bom, né? Eu tenho aqui um interessante. Deixa eu ler só essa parte aqui para poder a gente dar uma palhinha sobre algo muito importante aqui. Ter pessoas que concordem com você na fé é especialmente importante em questões tão proeminentes como a pornografia na sociedade moderna. Sugiro a você que se encontre com seus intercessores para orar com eles. Encontrar-se regularmente mantenha a sua responsabilidade consigo mesmo e para com eles. Também encorajo o jejum dirigido pelo Espírito como elemento importante para se obter vitória completa. Olha só que interessante. E aí que entra as células, né? Entra as células onde as pessoas vão se reunir semanalmente e onde vai ser tratado de assuntos que a qual vão... É claro que na célula você não vai poder tratar de assunto íntimo, mas você vai ter um líder que você possa conversar. Hoje nós temos aí as redes sociais, temos aí as plataformas que a qual estão nos ajudando, como o WhatsApp e outras coisas mais, né? Tem o próprio Instagram, que você possa conversar com as pessoas, conversar com o seu líder e sempre estar em sintonia com o seu líder. Vamos para a sexta? Quando a questão é a internet e os programas de TV, é vital instalar filtros ineficientes e bloquear canais de limitação à tentação e as oportunidades. Então, se você é uma pessoa que tem problema, e é igual a pessoa bêbada, a pessoa alcoólatra, né, bêbada, alcoólatra, que não pode ver uma garrafa de álcool, de uísque ou de outras bebidas alcoólicas sobre a mesa, que ele vai ali e bebe, e quando bebe, ele se embebeda completamente. Por quê? Porque existe o vício. A mesma coisa também é na questão da pornografia, das impurezas, da imoralidade, né? Quando uma pitadinha que você vê, aquilo estimula dentro de você alguma coisa e você precisa lutar contra isso. Então é melhor que você se afaste disso. Se tem alguma coisinha aqui na televisão, então é melhor que você não veja televisão. Se você vê que as novelas estão te influenciando, não veja mais novela. Se você está vendo que alguns filmes estão te influenciando, também não veja também esses filmes. Enfim, temos que eliminar tudo que é possível, as oportunidades que os demônios e Satanás vão querer ter para poder entrar na sua vida. Vamos para a última.
Para uma vitória duradoura, é necessário haver renovação da mente e estabelecimento de diferentes padrões. Aí tem que mudar a forma de pensar. Mudar a forma de pensar, como nós sempre temos mencionado aqui, como Paulo falou, né, que devemos permitir, não conformar com esse padrão deste mundo, mas permitir que a nossa mente, Deus venha transformar, para que nós viemos saber qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É muito importante que você renove. Para renovar a mente, é claro, evidente, que você precisa estar nos cultos, não pode faltar nos cultos, não faltar à escola bíblica, não faltar, né, não deixar de ler a Bíblia, não deixar de estudar a palavra de Deus. Tudo isso é de suma importância para ganhar, para ter a vitória, tá bom, amados? Porque aí, o que adianta? Faz tanta coisa, prega, quer lutar, mas tem uma questão que chama aqui, ó, isso significa ter diferentes hábitos de entretenimento. Às vezes, trocar os amigos e mudar de ambiente de trabalho. Se os amigos não estão te ajudando, procure não mais estar em contato com eles. O ambiente de trabalho está ruim, ou você tem duas formas de fazer, ou sai do trabalho, ou você se isola para poder não se envolver mais no trabalho, porque no trabalho, geralmente, é onde as coisas, ela desenvolve mais ainda também na questão da imoralidade. Agora vamos para o apêndice C. O título do apêndice C é Como andar em permanente proximidade com Deus. Deixa eu ler aqui essa tradução muito interessante. Fora a experiência de salvação, nada é mais importante do que a plenitude espiritual diária. Se não permanecemos em plenitude espiritual, temos pouco poder, pouca paixão e pouca vitória. Mas com plenitude espiritual experimentamos um crescimento e um poder tremendo. Agora eu quero compartilhar com vocês aqui Atos, capítulo 1, e vamos ler a partir do versículo 4 até o 8, né? Deixa eu só botar mais legalzinho aqui. Capítulo 1, versículo 4 até 8. O capítulo 4 é: E comendo com eles, deu-lhes esta ordem: Não se afaste de Jerusalém, mas espere a promessa a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então, os que estavam reunidos com Jesus lhes perguntaram: Será esse o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino de Israel? E Jesus respondeu: Não cabe a vocês conhecer os tempos ou a época que o Pai fixou para a sua própria autoridade, mas vocês receberão o poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então está aqui essa passagem magnífica de Jesus, que fala justamente sobre a questão de ser plenamente cheios do Espírito. Não existe aquela questão. Quando me converti, era interessante que a pessoa começava lá a fazer o clamor do Espírito Santo, para receber o batismo do Espírito Santo, como diziam. E aí, a pessoa falou assim: olha, ele foi queimado. E ele foi quase queimado. Não existe o quase. Ou você é cheio, ou você não é cheio. Não existe aquela regulagem, sabe? Aquela regulagem: eu quase fui cheio. Olha o que ele diz aqui, o apóstolo Paulo, no capítulo 5, versículo 18 de Efésios. E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão. Mas deixem-se
encher do Espírito. Encher do Espírito. Eu sempre falo que, não somente eu falo, mas sempre dizemos, nós que pregamos, ou você vive debaixo do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo, ou vive debaixo do poder dos demônios. Não existe meio termo para isso. Por mais que seja difícil escutar isso, por mais que seja difícil você entender isso, mas é a realidade. E tudo que Deus ele quer não é somente se encher, que você se enche do Espírito, é se relacionar contigo. Observe o que Jesus disse em João capítulo 15, e a partir do versículo 4. Observe só, no 4 até 8. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim não podem dar fruto se não permanecem. Permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora. Semelhante ao ramo, secará, e o apanham e lançam no fogo e o queimam. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Nisso é glorificado o meu Pai. Vocês deem muito fruto e assim mostrarão que são os meus discípulos. Olha que coisa interessante. Qual é o segredo aqui de tudo isso aqui? Para resumir isso aqui, o segredo é relacionamento. Não precisamos ir em monte para buscar poder. Não precisa ir em qualquer lugar para buscar poder. Na igreja da irmãzinha tal, da irmãzinha fulana, não precisa ir lá para buscar poder. É só se relacionarem com Deus. Ele falou assim, permanecer em mim e vocês, eu também permanecerei em vocês. Se vocês ficarem em mim, se vocês confiarem em mim, se vocês estiverem em mim e o meu mandamento também permanecer em vocês, tudo vai ser legal, vai haver um relacionamento, vai haver uma comunhão. Que maravilha. É isso que tem que ser feito. Vamos lá. 3 passos, agora eu vou terminar falando sobre 3 passos simples para a plenitude e o poder do poder espiritual. O primeiro passo é, diariamente, ou pelo menos com certa regularidade, gaste algum tempo para permitir que Deus sonde o seu coração em busca de pecados ou vontade própria não rendida. Confesse o que ele revelar. Aí que tá o detalhe. Esse é o ponto de partida de tudo. Eu considero assim. Se ele colocou aqui, eu concordo com o pastor Grego Físio em colocar primeiramente aqui. O que é parar diariamente, chegar ali, né? Eu falei sobre devocional. Permita Deus falar com você. Tem pessoas que têm medo de fazer isso porque ele vai sondar meu coração, vai ver. Então, ele já sabe que está no teu coração. Então, só falar para ele. O que ele quer é que você confesse a ele. Ele quer que porque você confessando a ele, você está admitindo que você errou e precisa de restauração. E tudo que Deus quer é isso. É simplesmente isso que Deus quer de você. Descrição do seu coração. Só saia dali, se for possível, só quando ele ministrar em seu coração. Esses dias eu estava justamente com o coração pesado sobre um acontecimento que houve aí, eu fiquei chateado e orei a Deus. Senhor, tira essa angústia do meu coração. Tira, Senhor. E ele tirou. Fique leve, solto, à vontade. Tá vendo? É coisas maravilhosas, amados. Então é preciso que a gente faça isso. Não vamos deixar que
os erros que cometemos, o erro que se comete, ele se prende. Não fale para Deus, confesse a Deus, vai para um lugar restrito, aí sim, aí entra o monte, né? O monte é um lugar ideal para isso. Vai para um lugar lá para o monte, vai para um lugar bem distante lá, no monte, tiver muita gente no monte, vai para distancie particularmente, corre com Deus, se revele a Deus e peça a Deus que quando Ele revelar o que Ele sondou em seu coração, vá lá e confesse e peça perdão e restauração. Entendeu? Vamos para o segundo passo para poder receber a plenitude do Espírito. Ao confessar os seus pecados, peça a Deus sabedoria para adotar passos contínuos concretos de arrependimento. Arrependimento, ele é quando você entristece por algo e você deixa. Entendeu? Tem aqui uma nota minha aqui que eu anotei aqui na nossa... Não vou ler aqui tudo, né? Porque não tem necessidade. O arrependimento envolve uma grande mudança na atitude do coração, dos pensamentos e nas ações. Tanto o coração, como pensamento, como ação. Tem que ser mudada. Se não houver mudança no que você está sentindo, do que você está pensando, do que você está fazendo, então não há arrependimento. Pelo menos não é genuíno, como diz a Bíblia. Por isso que o verdadeiro avivamento é sempre concreto e específico. Nunca vai ser algo geral ou vago ou esporádico. Não. Isso não creio. Vamos para a terceira? A terceira é a última, né? Terminando já. Peça a Cristo que encha e empodere o seu Santo Espírito. Simplesmente clame por sua plenitude com fé. Tudo é pela fé. Todos nós sabemos muito bem sobre isso. Nós temos explicado isso não somente aqui na Escola Bíblica, como em todos os nossos trabalhos que fazemos, estamos explicando que é tudo pela fé. Tudo pela fé. Você é perdoado, cheio e empoderado através da fé, não de seus sentimentos. Ao clamar continuamente pela sua plenitude, você pode orar, testemunhar, ensinar ou ministrar com total confiança. Gente, não tem coisa melhor do que você vai ministrar com confiança aquilo que você está vivendo. A maior pregação que sempre chamamos não é aquela que você lê, que você expõe, mas aquela que, além de expor, além de trazer, além de pregar, você está vivendo aquilo. Então, aquilo sai de uma naturalidade tão maravilhosa que você prega como se estivesse mostrando realmente que aquilo é real, né? Então, se encha e creia no Senhor. E para terminar, Deus não quer vasos perfeitos, mas aqueles que buscam estar cada vez mais unidos. Irmãos, Deus sabe que nenhum de nós somos perfeitos. E Deus sabe. Não vamos entrar nessa aí de querer... Não, Ele sabe. Mas mesmo assim, Ele quer você. Ele quer que você se sinta em comunhão com Ele. Porque os rendidos se render é somente reconhecer. É que eu errei, que nós erramos e que precisamos da libertação. Tá ok? Vamos se voltar para Deus. Se volte para Ele. Se renda a Ele. Confie na justiça do Senhor. Fixe seus olhos no Senhor. Não fixe nas suas fraquezas. Não entre nessa, porque com certeza tudo que o diabo quer é que você continue pensando o que você está pensando. Então mude o seu pensamento, foque-se em Deus, foque-se na presença do Senhor e com certeza Deus vai mudar a tua história e o teu ministério. Amém? Deus te abençoe com mais uma aula. Estamos ainda terminando a nossa terceira escola bíblica aqui do nosso canal, né? E eu louvo a Deus por isso. Eu agradeço a Deus por ter nos dado a oportunidade de poder compartilhar com você aqui. E semana que vem estamos aqui falando sobre como desenvolver uma vida
poderosa de oração, e praticamente é a sequência disso, do que estamos falando aqui. Oração, né? Nunca vamos esquecer que ela é o oxigênio do crente. Uma igreja sem oração, uma igreja que não ora, é uma igreja que não está em comunhão com Deus. Amém? Bom, queridos, Deus abençoe. Até a próxima aula. Estaremos aqui para podermos falar mais da palavra de Deus. Conto com você, conto com o seu like, conto com a sua... se você não é inscrito no canal, que se inscreva no canal, sinalize o sininho, que é muito importante para que você receba as notificações que sempre vão trazer aqui. Tem muita coisa, tem mensagem que Deus nos dá assim, do nada, aí a gente vai aqui, grava a mensagem e passa para vocês. Deus abençoe. Até domingo que vem, falando sobre como desenvolver a vida poderosa de oração, né? E vamos começar aqui a falar sobre esse assunto muito importante. Amém.